Este curso tem por objetivo preparar o aluno para a prova de matemática na maioria dos concursos, ao ensinar as matérias mais frequentes. Aprenda nesta aula sobre equações de primeiro grau e de segundo grau e sobre fatoração em expressões matemáticas. Olá, bom te ver novamente. Vimos na aula passada sobre proporção e os dois tipos de regra de 3. São assuntos importantes, assim como os da aula de hoje. Aprenderemos sobre dois tipos de equações e ainda veremos sobre fatoração. Equações de primeiro grau. Equações são sentenças matemáticas que possuem uma relação de igualdade. Observe este exemplo de uma equação de primeiro grau. Há uma relação de igualdade. Esta parte é igual a esta. Quando lidamos com equações de primeiro grau, estamos procurando por um valor desconhecido. Já fomos apresentados a ela na aula passada. Queremos descobrir o valor de x e a incógnita, que significa desconhecida. Vamos aprender a resolver essas equações, mas quero que se lembre de algo muito importante. Fique ligado. Ao resolver equações de primeiro grau, separe letras de um lado, números de outro. Esta é a equação geral do primeiro grau que acabamos de ver. E queremos descobrir o valor da incógnita. Considere as incógnitas como as letras. Ficará mais fácil de visualizar quando acrescentarmos valores. Então deixamos as letras de um lado e passamos os números para o outro lado do igual. Mas quando um número passa para o outro lado, seu sinal é invertido. Como B era positivo, se tornou negativo. Se ele fosse negativo, teria se tornado positivo. Para finalizar, devemos isolar a incógnita para encontrar seu valor. Como A estava multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Se já estivesse dividindo, passaria multiplicando. Vejamos agora quando acrescentamos valores. Aqui temos a equação no mesmo formato da equação geral que vimos antes. O primeiro passo é deixar letras de um lado e números de outro. Então isolamos a incógnita e realizamos a divisão para encontrar seu valor. Vamos mudar um pouco e acrescentar mais números. Apesar de termos duas incógnitas, na verdade temos a mesma incógnita, aparecendo mais de uma vez. Elas possuem o mesmo valor. Se houvesse uma incógnita y, por exemplo, ela teria um valor diferente da incógnita x. Vamos resolver a equação. O primeiro passo é passar letras para um lado e números para o outro. Então, o 3x se torna negativo. Então passamos o 8, que estava negativo, para o outro lado, e ele se torna positivo. Somamos 2 com 8 e temos 10. Subtraímos 3 de 5 e temos 2. Então isolamos a incógnita e realizamos a divisão para encontrar seu valor. Vamos complicar um pouco antes de deixar você fazer sozinho. Digamos que, ao ler uma questão em um concurso, você tenha encontrado esta relação. Como resolver? Primeiro, passamos o número 1, que estava negativo, para o outro lado. Pois devemos deixar letras de um lado e números de outro. Somamos e temos 4. Depois, passamos o 3 que estava dividindo para o outro lado do igual, e ele multiplicará. Ao multiplicar 4 por 3, temos 12. Então isolamos a incógnita e encontramos o valor de x.
Caso não esteja confiante em sua resposta, você pode substituir o valor de x. Realizamos sempre multiplicações e divisões primeiro. Então multiplicamos 2 por 6. E depois dividimos 12 por 3. Só assim realizamos a subtração. E observamos se os valores batem. Vamos complicar um pouco mais. Existem 3 números inteiros consecutivos com soma igual a 393. Que números são esses? Como resolver um problema desses? Com o uso da lógica. Temos 3 números consecutivos, ou seja, um depois do outro. Por exemplo, 1, 2 e 3 são números consecutivos. Sabemos também que a soma desses 3 números é igual a 393. Então vamos resolver esse problema. Armamos a equação sabendo que a soma dos números é igual a 393. E que os números são consecutivos. Então o primeiro número é x, o segundo é x mais 1 e o terceiro é x mais 2. Por exemplo, 2 é igual a 1 mais 1 e 3 é igual a 1 mais 2. Então somamos as letras e os números. Agora podemos resolver nossa equação como já aprendemos. Letras de um lado, números de outro, e isolamos a incógnita. Se x é igual a 130, então o segundo número é 131. E o terceiro número é 132. Faça alguns exercícios para praticar. Descubra o valor de x da equação a seguir. 18x menos 43, igual a 65. 2, 4, 6, 8, 10. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Descubra o valor da equação a seguir. 23x menos 16, igual a 14 menos 17x. 3. 3 quartos. 4, 5, 2 terços. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Existem 3 números inteiros consecutivos com soma igual a 72. Qual o valor do primeiro? 23, 32, 25, 35, 18. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Equação do segundo grau. Uma equação recebe o nome de equação do segundo grau quando ela possui uma incógnita elevada ao expoente 2, ou seja, ao quadrado. Toda equação do segundo grau possui esta forma, onde a, b e c são números reais e a é sempre diferente de zero. Vamos aprender a identificar a, b e c nas equações, pois uma equação do segundo grau só é completa quando possui os 3 termos. A é sempre o valor que acompanha a incógnita ao quadrado. Neste caso, a é igual a 1. Enquanto b é o valor que acompanha a incógnita sem estar no quadrado. Neste caso, b é igual a 2. E por fim, c é o valor que não acompanha uma incógnita. Caso não encontre bx ou c, é porque eles não existem, logo são iguais a zero. Na equação a seguir, quanto vale c? 3x ao quadrado mais 2, igual 0. 3, 2, 0. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Agora podemos aprender a solucionar equações de segundo grau. E para isso, utilizaremos uma fórmula famosa,
A fórmula de Bhaskara. A fórmula define dois valores para a incógnita, que recebem o nome de raízes. Delta é chamado de discriminante. Se delta é igual a zero, teremos duas raízes iguais. Se delta for maior do que zero, então a equação terá duas raízes diferentes. Se delta for menor do que zero, a equação não tem raízes reais. Vamos aprender a utilizar as fórmulas na prática ao resolver esta equação. Primeiro, vamos encontrar o valor da discriminante. Temos uma ordem de prioridade: exponenciação, divisão e multiplicação, adição e subtração. Então calculamos 8 ao quadrado e a multiplicação. E depois subtraímos e descobrimos que delta é igual a zero. Você se lembra o que isso significa? Significa que teremos duas raízes iguais. Fique ligado. Multiplicações e divisões devem ser realizadas antes de adições e subtrações. Agora podemos inserir o delta na fórmula de Bhaskara. Realizamos a multiplicação e a raiz. Como raiz de zero é igual a zero, não seria possível dividir a conta nesta etapa. Por isso, só teremos uma raiz como resposta. Terminamos a divisão e descobrimos o valor de x. Vamos resolver esta equação agora. Primeiro devemos encontrar o valor da discriminante. Substituímos os valores na fórmula e resolvemos as multiplicações e a exponenciação primeiro. Então realizamos a subtração e descobrimos que delta é maior do que zero. Então nossa equação possui duas raízes diferentes. Agora podemos inserir o delta na fórmula de Bhaskara. Realizamos a multiplicação e a raiz. Então dividimos nossa conta, pois o delta é maior do que zero. Na adição, temos que uma raiz é igual a 6. Na subtração, a outra raiz é igual a 4. Assim resolvemos nossa equação. Pode parecer estranho que dois valores solucionem a equação. Você pode conferir se estiver inseguro. Aqui temos a equação utilizando o valor 6. E aqui temos a equação utilizando o valor 4. Os dois valores tornam a equação possível. Vamos resolver esta equação agora. Primeiro devemos encontrar o valor da discriminante. Substituímos os valores na fórmula e resolvemos as multiplicações e a exponenciação. Depois realizamos a subtração e descobrimos que delta é menor do que zero. Mas não existe raiz de um número negativo. Então, como delta é menor do que zero, a equação não possui raízes. Na equação a seguir, delta é 10x ao quadrado mais 6x mais 10 igual a zero. Maior do que zero, igual a zero. Menor do que zero. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Encontre as raízes da equação a seguir. X ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. 5 e menos 4. 2 e 3. Menos 4 e 2. 6 e 5. Nenhuma das alternativas. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Encontre as raízes da equação a seguir. X ao quadrado menos 8x mais 7 igual a zero. 2 e 5. 1 e 3. 2 e 7. 7 e 1. Nenhuma das alternativas. Resposta correta.
clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Faturação. Nós já aprendemos que todo número natural pode ser decomposto em um produto, ou seja, uma multiplicação, de 2 ou mais fatores, desde que seja maior que 1. E que essa decomposição recebe o nome de faturação. O que não aprendemos ainda é como a faturação interage com as equações. Fatorar é reescrever expressões matemáticas de uma forma mais simples. Podemos utilizá-la na simplificação de uma fração ou de uma equação, por exemplo. Vamos conhecer seus tipos. Fator comum é a forma mais básica de fatoração. Ela ocorre quando os termos possuem fatores comuns. Observe esta expressão. O número 2 é seu fator comum, não é mesmo? Ela pode ser fatorada assim. Observe este exemplo também. O número 0,5 é o fator comum. Então fatoramos a expressão. Agrupamento. Não há um fator comum entre todos os termos nesse tipo de fatoração. Mas note que há um fator comum entre alguns termos e outro fator comum entre outros termos. No exemplo que temos, x é um fator comum entre os dois primeiros termos, enquanto y é um fator comum aos dois últimos termos. Assim, devemos colocar em evidência. E ainda podemos colocar os fatores 5 e 9 em evidência, pois também são fatores comuns. Fique ligado, não existe fatoração por soma de quadrados, apenas por diferença. Diferença de quadrados. Essa é a regra da fatoração por diferença de quadrados. Quando temos um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado, podemos separar e transformar no produto da soma pela diferença dos termos, ou seja, a multiplicação da soma dos termos pela subtração dos termos. 2 cubos. Quando temos a soma de 2 cubos, deve-se seguir este modelo. Cuidado com a diferença de 2 cubos, atente-se aos sinais. Trinômio quadrado perfeito. Quando estiver diante deste tipo de expressão, se trata de um trinômio quadrado perfeito. E esta é a sua fatoração. Fatore a expressão a seguir. 14x mais 28y. 14x vezes y. 7x mais y. 4x vezes y. 2, 7x mais 4y. 7, 2x mais 4y. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Fatore a expressão a seguir. 49x ao quadrado menos 36y ao quadrado. 7. 7x mais 6y. 7x mais 6y. 7x menos 6y. 7x menos 6y. 7x menos 6y. 7x menos 6y. Nenhuma das alternativas. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, chegamos ao fim de nossa quinta aula. Hoje aprendemos sobre equações de primeiro grau e de segundo grau.
E finalizamos a aula vendo sobre fatoração em expressões matemáticas. São conhecimentos básicos que você necessitará em outras matérias. Então estude bem e até a próxima aula.